Paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, eu vou compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. A Palavra de Deus diz o seguinte: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Ontem à noite eu estive cooperando com os irmãos ali na congregação do Parque Ouro Branco, e nós estávamos falando sobre a necessidade e a nossa responsabilidade de estarmos sempre se aproveitando, se utilizando das oportunidades que o Senhor nosso Deus nos dá para pregar a palavra do Senhor. E nós tomamos, por exemplo, a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o Mestre, que é o exemplo por excelência. A palavra de Deus diz, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E aqui nós temos a citação de Paulo, a orientação de Paulo dizendo que nós devemos estar sempre pregando o evangelho. É interessante que lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que para tudo tem um tempo, para todas as coisas tem um tempo. Agora, quando se trata do evangelho, essa regra ela não serve. Por quê? Porque o evangelho deve ser pregado a todo tempo. Não existe um momento específico para pregar o evangelho. Não é apenas na igreja que se prega o evangelho. Você prega o evangelho na rua, no trabalho, na escola, nas reuniões familiares, nas reuniões de negócios, e você prega o evangelho a todo tempo. Esta deve ser a atitude correta por parte de nós que servimos a Deus. Pregar o evangelho a todo tempo. Pregar usando palavras e também pregar através de atitudes, através de obras, através de um comportamento honesto que glorifique o nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós não devemos ter vergonha, ter timidez de falar do Evangelho. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não tinha vergonha do Evangelho. E ele sempre estava se aproveitando, se utilizando do seu tempo, das oportunidades que ele tinha para pregar o Evangelho. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do versículo 15, fala que Paulo estava em uma cidade chamada Atenas, na Grécia, e ele estava ali esperando os seus companheiros de trabalho chegar, e enquanto ele esperava, ele aproveitou para percorrer a cidade e também para se relacionar com as pessoas daquela cidade e pregar o evangelho para o povo daquela cidade. Observe que nós devemos se utilizar de todas as oportunidades que nós temos para pregar o evangelho. Às vezes você está viajando a trabalho, prega o evangelho. Às vezes você está viajando de férias em um local de turismo, em um local onde as pessoas vão para se descontrair, prega o evangelho. Deus sempre dá oportunidades para nós pregar o evangelho. E é apenas o evangelho que vai mudar as pessoas, que vai mudar a sociedade. É a vontade de Deus que o evangelho seja pregado, porque é a vontade de Deus também que o ser humano seja salvo. O mesmo apóstolo São Paulo,
escrevendo a sua carta a Timóteo, a primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo de número 4, ele diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Mas como as pessoas vão conhecer a verdade se ela não lhes for apresentada? Aliás, como as pessoas terão fé para crer na verdade bíblica se esta verdade não lhes for apresentada? O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aqui ele faz uma pergunta, né? Como irão, né? Como pregarão se não forem enviados? Mas é necessário nós observarmos que a maior autoridade já determinou que os cristãos sejam pregadores do Evangelho. Não é necessário um ministério eclesiástico, não é necessário uma ordenação humana tão somente. Em Marcos capítulo 16, versículo de número 15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, vamos aproveitar as oportunidades que nós temos para pregar o Evangelho. Vamos aproveitar as oportunidades que nós temos para falar de Jesus. Não necessariamente quer dizer que nós vamos ser uma pessoa chata, mas sim, vamos sempre estar falando de Jesus quando surgirem as oportunidades. E elas surgem. Deus sempre prepara as oportunidades no nosso dia a dia para nós falarmos de Jesus, para nós falarmos do Evangelho. Eu encerro aqui esta pequena meditação citando, por exemplo, o capítulo 4 do Evangelho de João. Quando a Bíblia diz que Jesus está em uma aldeia, em uma cidade samaritana, e ele está às portas da cidade, né? E os seus discípulos foram na cidade comprar comida. E durante esse período de tempo, uma mulher saiu da cidade para buscar água em um poço de Jacó, que havia na proximidade daquela cidade aonde Jesus estava. Quando aquela mulher chegou para tirar água, Jesus logo aproveitou a oportunidade e puxou um diálogo com ela, perguntando se ela poderia lhe dar água para beber. Houve ali um diálogo, eu não vou aqui me estender. O certo é que aquela mulher teve um encontro com Jesus. E aquela mulher passou ali a crer que Jesus era o Messias. Já os discípulos, que eram discípulos, que deveriam pregar o Evangelho, que deveriam se aproveitar das oportunidades que tinham, entraram na cidade, fizeram a sua compra de comida, voltaram até Jesus. Mas não é relatado, não é descrito na palavra de Deus que eles anunciaram o Evangelho para aquele povo. Não é descrito isso. Eles entraram, compraram, negociaram e voltaram. Aquela mulher que naquele instante teve um encontro com Jesus, rapidamente, a Bíblia diz, ela deixou seu cântaro de água, entrou na cidade e anunciou para todos os moradores daquela cidade que ela havia se encontrado com o Messias, com Jesus. E os homens daquela cidade, diz a Bíblia no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São João, os homens daquela cidade vieram até Jesus para ouvirem, para conhecerem se aquilo que a mulher estava falando a respeito dele era verdade. Observe que
enquanto os discípulos foram, negociaram, se relacionaram de alguma maneira com os habitantes daquela cidade, e não é descrito que eles pregaram o evangelho naquela cidade, a mulher não, a nova convertida, vamos assim dizer, que estava com o seu coração cheio de alegria, cheio de esperança, ela, como uma nova convertida, entrou na cidade e disse: olha, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele a quem nós esperávamos. E os homens vieram até Jesus. Quer dizer, a mulher que tinha acabado de ter um encontro com Jesus, falou de Jesus na cidade. E os discípulos, que já o conheciam, que já haviam se relacionado com ele há muito tempo, infelizmente, pelo menos é o que nos leva a entender o texto bíblico, infelizmente, eles não fizeram conforme esta mulher. Eles estavam se preocupando tão apenas em comprar alimento para saciar a sua fome. Mas quando eles trouxeram a comida para Jesus, no versículo 33 e no versículo 34, Jesus diz o seguinte: a minha comida, quer dizer, a minha prioridade, a minha comida, aquilo que me alimenta, aquilo que é a razão da minha vida, do meu existir, do meu viver, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Querido irmão, continue firme, servindo a Jesus Cristo, sendo uma pessoa digna, honesta. Falhas e defeitos todos nós temos, mas lute para ser correto, lute para ser digno, honesto diante de Deus e diante dos homens. E sempre que Deus te preparar uma oportunidade para você se relacionar com alguém, para você conversar com alguém, para você falar com alguém, aproveite e fale de Jesus. As melhores palavras que nós podemos falar para alguém são as palavras de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, vamos continuar firme com o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.